Prazer de estarmos juntos nessa oportunidade para buscar ao Senhor. A palavra declara: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E esta é a oportunidade que nós temos de buscar a Ele. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, Ele abre a porta. Nessa oportunidade nós temos de buscar a Ele, de exaltar o nome dEle, de declarar a santidade dEle. Convide seus amigos, a sua família, e vamos buscar ao Senhor juntos nessa oportunidade, querido.
Aleluia. Querido, nesse momento você tem a oportunidade de entregar os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor. As contas da igreja, o QR Code estará sendo projetado no seu monitor, no seu smartphone. E você tem a oportunidade de continuar adorando a Ele com os seus bens nesse momento, querido. Aleluia. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus já Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a
Nós acabamos de cantar uma música, você pode participar da entrega dos dízimos, das ofertas. Nós agora, então, vamos entrar no momento da reflexão, da mensagem, a partir de um texto da Palavra de Deus. Eu quero convidá-lo e convidá-lo, então, a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, verso 30 e 35, na verdade, verso 31 e 35, e também Lucas 23, verso 11. Mateus 27, 31 e 35 e Lucas 23, verso 11. São os textos que estão indicados aí na descrição do nosso culto. E é um privilégio chegar até você através desse canal do YouTube. Essa mensagem, primeiramente, ela se volta, logicamente, que àqueles que são discípulos de Jesus, que seguem Jesus, que amam Jesus, mas também ela tem um quê de encaixe aos pastores, pastoras e líderes da Igreja de Jesus, tá bom? Eu vou ler, então, os textos que nós indicamos na descrição e vamos pensar, então, nas disputas em torno do Evangelho de Jesus. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então levaram Jesus para ser crucificado. Verso 35, depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. A grande questão aqui é, por que é que haveria interesse de soldados romanos em repartir as vestes de um homem simples? Jesus não tinha nenhuma prática de outfit, né? Esse negócio de andar com as roupas das marcas mais caras, né? Jesus não andava com uma túnica da Gucci, né? Não andava com um relógio da Cartier, e por aí vai. Jesus era uma pessoa simples, do povo. Por que é que havia, então, esse interesse? E aí, Lucas 23, verso 11, vai dizer de um interstício, né? De uma escala que Jesus fez antes de ir para a crucificação, né? Pilatos recebe do sinédrio Jesus, manda para Herodes. Lucas fala isso, e Mateus não está esse registro. Manda para Herodes. Herodes, então, tem uma tentativa de conversa de com Jesus. A coisa não prospera, porque ele queria ver Jesus fazer alguma estripulia, como se quisesse transformar Jesus no Mr. M. E aí manda, então, Jesus lá de volta para Pilatos, né? Só que veste Jesus com um manto luxuoso, né? Para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso, Lucas 23, verso 11, e o devolveu a Pilatos. O texto diz que eles, que eram inimigos, Herodes e Pilatos, voltaram a ser amigos neste momento, em torno do martírio, da paixão, da crucifixão de Jesus. Por que falar em disputa em torno do Evangelho? Você deve ter ouvido aí, deve ver constantemente, especialmente no ano de eleição, pessoas dizendo que a corrente X tem o Evangelho, a corrente Y que representa o Evangelho, que certas pessoas que apoiam o candidato X não são do Evangelho, e certas pessoas que apoiam o candidato Y, Z, A, D, F, que as pessoas não são do Evangelho. Afinal de contas, quem é do Evangelho? Há uma disputa em torno disso. E eu queria, então, falar um pouco sobre isso, e vou chegar nisso no final, abordando os textos que nós lemos, né, aqui nesse momento introdutório da mensagem. Mas queria, então, primeiro dizer o que não é uma disputa. A disputa em torno do Evangelho não é igual a desautorizar alguém a falar em nome de Jesus. O que nós estamos falando aqui, propomos a abordar aqui nesta mensagem, não é idêntico a desautorizar alguém a falar em nome de Jesus. Houve uma certa ocasião em que os discípulos vieram até o mestre e falaram assim: olha,
Nós vimos umas pessoas expulsando os demônios em teu nome, Jesus, mas como eles não nos seguem, como eles não estão constantemente conosco, como eles não fazem parte desse corpo discipular, nem dos 12, nem daquele corpo discipular um pouco mais estendido, que está em Lucas 10, os 70, como eles não fazem parte desse núcleo, seja o núcleo mais restrito ou mais estendido, nós desautorizamos a eles. E aí Jesus vai, então, na jugular do problema. Porque ele vai dizer assim, olha, meus queridos, quem não é contra nós é por nós. Por favor, não desautorizem aqueles que estão falando, expulsando os demônios, ministrando as pessoas, libertação em meu nome. Por favor, não façam mais isso. Isso está lá em Marcos 9, 38 a 40. E também está, e pode ser visto, especialmente em Lucas 9, 50. E aqui eu faço um registro, porque em Lucas está exatamente a questão na resposta de Jesus. Não era seguir a Jesus e aos discípulos, né? Está todo mundo no mesmo barco. Era a questão de não seguirem a eles. Jesus vai dizer, não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então, logicamente, que a disputa que nós estamos pensando aqui não tem essa figura da desautorização como aparece nesse momento aqui no texto. Tampouco a disputa que nós vamos abordar aqui não tem a ver com a pregação do evangelho com a motivação errada. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, ele vai dizer nos versos 15 a 18 que algumas pessoas pregavam o evangelho com a motivação errada. Por interesse pessoal, alguns pensando em fazer mal ao próprio apóstolo Paulo, que estava preso. Mas ele disse assim, olha, mas que me importa? Verso 18. Uma vez que, de uma forma ou de outra, sendo por amor ou por inveja, contenda, com motivação errada, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. E também com isto me alegro, e sim, eu me alegrarei. É o que Paulo fala em Filipenses 1, verso 18, Filipenses 1, verso 15, ele começa a falar, então, sobre a motivação errada de alguns. Alguns pregavam por contenda. Então, meu querido e querida, quando nós estamos falando da disputa em torno do Evangelho, e quando vamos pensar um pouquinho sobre isso, nós também não estamos. Similarmente, a questão da desautorização. Também não estamos incluindo no campo da disputa a pregação do Evangelho com a motivação errada. Aqueles que fazem por disputas em torno da contenda, da diferença pessoal. Essa é a diferença aqui, tá? Tampouco estamos pensando aqui naqueles que pregam outro evangelho. E esta é uma expressão duríssima que o apóstolo Paulo usa em Gálatas 1, versos 8 e 9. Se um anjo, alguma pessoa vier pregar um outro evangelho, que ele seja, então, anátema, amaldiçoado, separado para a perdição. Então, o que Paulo está falando em Gálatas é a preocupação com, ali, o contexto é com os judaizantes que estavam acrescendo ao Evangelho de Jesus outras coisas que para eles eram importantes e que eram também critérios para a salvação. Não era mais somente a fé em Jesus, mas agora também era a fé juntamente com a observância da lei mosaica, especialmente do rito da circuncisão. E Paulo vai dizer em Gálatas, mas não só em Gálatas, isso também é recorrente em suas cartas,
pontuando que a circuncisão que importa é a do coração e não a do prepúcio. É isso que o apóstolo Paulo está enfatizando agora em Gálatas. O problema, sempre há um problema, e Apocalipse está dizendo isso. Não acrescente nada a este livro, né? Então, veja, no final do Apocalipse, o problema é de aduzir, adicionar coisas que não fazem parte do Evangelho e que são colocadas por pessoas bem intencionadas ou não, mas são colocadas como elementos vitais para o Evangelho. No caso de Gálatas, os judaizantes. Hoje em dia, na igreja contemporânea, evangélica do Brasil, nós podemos pensar no legalismo de herança puritana, que determina que certas pessoas, para terem acesso à salvação, precisam da graça de Jesus e também de uma ficha corrida irrepreensível, como se nunca tivesse pecado na vida. Ora, meu querido e querida, se alguém nunca pecou na vida, para que seria necessária a graça de Jesus na vida dessa pessoa? É justamente porque todos pecaram e todos pecam, é que nós todos, a humanidade por inteiro, em todo o tempo, em todas as eras, precisa da graça de Jesus. Então, veja, a adoção, o adicionamento de parcelas e partículas ao Evangelho podem ser resultado de critérios para se entrar, para se considerar parte dentro, mas também pode ser adições para excluir, para tirar gente do contexto da graça de Deus. Para você ter uma ideia, grosso modo, e na base do senso comum, boa parte dos evangélicos hoje identificam-se ou identificam o verdadeiro evangélico com base no tripé. O verdadeiro evangélico, ele é anti-aborto, o verdadeiro evangélico condena a questão homoafetiva, homossexual, o movimento LGBTQIPN+, e o verdadeiro evangélico, ele é anticomunista. Então, veja, essas três coisas que para muitos formam o tripé da identidade evangélica, elas não encontram respaldo nos evangelhos. Primeiro, porque Jesus, embora tivesse aborto no tempo de Jesus, Jesus não fala sobre aborto. Segundo, porque embora tivesse pessoas homossexuais, homoafetivas no tempo de Jesus, Jesus não faz referência, pelo menos nos evangelhos canônicos, não há nenhuma referência a essas pessoas, a essa sexualidade. Bom, não há referência. Se fosse uma questão importante para Jesus, Jesus teria, então, e para o Evangelho de Jesus, Jesus teria deixado um ensino para nós. Terceiro, comunismo não havia no tempo de Jesus, porque essa é uma terminologia recente, século XIX, né, a partir de Karl Marx. Mas a preocupação com o pobre, a ordenança para que a gente olhe para o vilipendiado, como a parábola do bom samaritano, a noção de que aos discípulos de Jesus cabe dar de comer para as multidões famintas que estão nas montanhas e nos vales. Isso tudo, por exemplo, está compreendido no Evangelho. Assim como deste-me de comer, foste visitar-me, estive preso, assim como também vestiste-me, são critérios de Jesus, critérios éticos, práticos. São critérios que Jesus estabelece para aqueles que são seguidores dele. Então, veja, nós temos, então, tanto a adição para qualificar
quem merece a graça de Deus. E aí, logicamente, que isso é um contrassenso, porque a graça é algo que é antitético a qualquer ideia de merecimento, a qualquer ideia meritória, mas também nós temos aí a adição da desqualificação já de primeira. E essa desqualificação acontece, a priori, vamos dizer assim, acontece também como a adição que é feita, a ponto de pessoas qualificarem, identificarem marcas do Evangelho em coisas que nem o Evangelho se pronunciou. Bom, então nós falamos que a disputa que nós queremos abordar aqui não está em termos de, não é o mesmo que uma desautorização. Falamos que essa disputa não é a mesma coisa que a pregação do Evangelho por outras pessoas com a motivação errada. O primeiro grupo da desautorização é aqueles que nós não conhecemos, mas estão aí anunciando. A gente não sabe como Jesus chegou a eles, mas sabe que chegou. Mas não foi através de nós. Então, porque ele não é batista, ou ela não é batista, ele não merece falar de Jesus, ou porque ela não é assembleiana, então ele não merece falar de Jesus. É mais ou menos por aí. O segundo grupo é a motivação errada. Pregar o evangelho por contento. Mas Paulo fala, bom, ainda que façam com motivação errada, que preguem, porque o evangelho tem força per si. Né? Ele vai por ele mesmo. E o terceiro grupo que nós estamos distinguindo aqui, que é diferente, é daqueles que pregam outro evangelho. Né? Que aí já não é mais o evangelho de Jesus, porque adicionam, aduzem elementos que não fazem parte do ensino de Jesus. E se não faz parte do ensino de Jesus, se não está nos evangelhos, então isso não é o seu teor evangélico. Ok? Então, do que nós estamos falando, queremos falar, quando pensamos na disputa em torno do evangelho? E nós voltamos para o texto. E eu quero destacar para você o seguinte: os soldados, então, e repito e reitero, eles estavam disputando, não era a veste simples de Jesus, mas eles estavam disputando esta capa que Herodes deu para ele, esse manto, melhor dizendo, luxuoso, que Herodes deu para ele com a motivação errada de zombar de Jesus. Mas o que eles estavam fazendo é disputando este manto. Não a roupa simples de Jesus, mas este manto. É isso que eles estão lá, tirando sortes para ver quem é que ia ficar com esta preciosidade. Cara, mas que para Jesus não dizia absolutamente nada. Então, perceba, meu querido e minha querida, que a disputa em torno do Evangelho, quando ela acontece, ela se dá por uma coisa que não é do Evangelho. A disputa dos soldados era por algo que não era de Jesus, era de Herodes. Então, meu querido, fica um alerta bíblico para cada um de nós. Porque às vezes nós entramos em disputas que elas não têm nada a ver com o Evangelho de Jesus. E que essas disputas nas quais nós nos arvoramos e nos desgastamos, elas estão ligadas muitas vezes a essa capa, ou esse, melhor dizendo, esse manto luxuoso de Herodes. São pessoas que estão de olho no retorno financeiro que o Evangelho pode dar. São pessoas que estão usando o Evangelho para se enriquecerem. São pessoas que
apregoam o santo evangelho de Deus ou citam este evangelho da graça de Jesus Cristo tão somente para formar uma base da onde elas vão tirar proventos e proveitos cada vez maiores. Meu querido e querida, isso tem a ver com o manto de Herodes, e isso não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. A grande verdade é que aqueles que disputam o manto de Herodes não são os discípulos de Jesus, mas são os soldados de Roma. São as pessoas que seguem o império e os poderes deste mundo, mas não seguem a Jesus e não amam a Deus sobre todas as coisas. É muito estranho, eu vou dizer isso aqui para você, meu querido e querida, porque eu venho de uma época, eu sou filho de pastor, né? Meu pai era pastor, então eu venho de uma época em que o pastor ele tinha que rebolar para dar algum tipo de conforto para a sua família. Eram raros pastores que tinham um salário um pouco melhor, né? Na casa aí dos 15 salários mínimos, 10 salários mínimos e até 20 salários mínimos era coisa assim, era quase que impensável. Raríssimas igrejas, contava numa palma da mão. Quantas igrejas davam 20 salários mínimos de salário para o pastor, quando eu era criança. Hoje em dia, não. Então, meu querido, eu não sou favorável de que o pastor e a família pastoral passem necessidades. Isso aí é de uma avareza, e avareza é pecado, assim como também o descontrole financeiro, a atitude pedulária, né, vamos dizer assim. A avareza é pecado. Eu não sou favorável que a igreja ou uma comunidade de fé impinjam sofrimento e limitações à família pastoral simplesmente para mostrar que eles são avarentos e que mostrar que o pastor tem que viver a sua vocação, viver de fotossíntese. Eu não sou favorável a isso, não. Mas também não sou favorável a pastores recebendo salários astronômicos, salários que passam equivalentes e que superam, às vezes, em muito, por exemplo, o teto do funcionalismo público do Brasil. Eu sou terminantemente contra isso. E não é porque eu não ganho isso, não, porque se fosse me dada a oportunidade de ganhar isso, eu falei assim, não, meu querido, eu não preciso ganhar tudo isso. Acho que isso é um assinte, porque há muitas pessoas precisando e não ganham esse valor. O pastor, o mesmo pastor que não merece sofrer, também não deveria merecer viver nababescamente. O marajaísmo pastoral é uma excrescência que agride o evangelho de Jesus e a forma do mestre, e a forma como o mestre escolheu por se portar quando aqui andou e quando aqui viveu. Se nós queremos seguir o conselho, pastores e pastoras, ou até mesmo a ordem joanina, em 1 João capítulo 2, verso 6, que nós devemos andar como Jesus andou, então devemos andar também em certo nível de simplicidade. Isso quer dizer, não quer dizer que você possa não ter uma roupa de marca, lógico que você pode ter. Se você conseguir comprar, se está no seu alcance, beleza. Desculpa, a igreja pode oferecer isso ao pastor, eventualmente, num dia de pastor, num aniversário,
Pode, à vontade. Mas, convenhamos, não cabe um pastor ter um salário de marajá. Isso é uma distorção e uma discrepância do modelo de Jesus de Nazaré. Então, note bem, quando há disputa em torno da graça de Jesus, em torno do Evangelho de Jesus, o que está se buscando não é o ensino de Jesus, não é a melhor inspiração vinda de Jesus, mas o que se busca é o manto de Herodes, que é algo que não fez parte da caminhada de Jesus e não faz parte do Evangelho de Jesus. E aqueles que se debruçam para tentar ver quem tem direito sobre o manto de Herodes são os soldados romanos. Pessoas que podem estar até perto dos discípulos e perto de Jesus, como aconteceu na crucificação. Discípulos de Jesus estavam ali, Maria estava ali, Maria Madalena estava ali, e outras pessoas mais estavam ali. Os soldados estavam perto de Jesus também, ali crucificado, mas eles serviam aos poderes deste mundo. Então, meu querido e minha querida, muito cuidado com esse tipo de disputa. A disputa em torno de entre aspas, e muitas aspas aí, em torno de evangelho que nada mais é que não o puro evangelho de Jesus. É por isso que os soldados estavam interessados. Não era naquilo que Jesus trazia, mas era naquilo que foi colocado sobre ele. Não era naquilo que fazia parte de Jesus, mas naquilo que Herodes, por zombaria, colocou sobre o Mestre. E que você possa pensar nisso, nessas verdades, e caminhar segundo o melhor preceito e o melhor ensino exalado na Bíblia, especialmente aí nos evangelhos canônicos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, assim chamados, e que você possa então refletir sobre aquilo que realmente importa e importava para Jesus. Finalizo lembrando que a marca identitária do Evangelho, do discípulo de Jesus, segue sendo o amor. Foi isso que ele falou no quarto Evangelho, referindo-se e orientando os discípulos quando disse: Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Vamos orar? E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja com a Igreja Batista Marapendi, com todos aqueles e aquelas que assistiram a este culto e também com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, uma ótima semana, paz e bem. E uma última coisa, se quiser fazer contato conosco, na descrição desse culto há o e-mail de contato e há também o WhatsApp, o número do WhatsApp da igreja, tá bom? Paz e bem.